E olha, hoje o assunto é muito interessante. Quando um casamento termina, muitas questões burocráticas precisam ser resolvidas. Entre elas está a divisão dos bens. Mas o que acontece quando essas burocracias não são realizadas? Será que os bens do casal sempre serão dos dois? Pois é. É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora via live com o defensor público, doutor André Chalub Lima, tá? Que está comigo aqui via live. Doutor André, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta no Fala Defensor, para trocarmos aí umas ideias importantes e falar sobre um assunto importante. E doutor André, eu já começo com o senhor fazendo uma pergunta importante. É possível fazer o uso capião de um imóvel que já foi do casal? Boa tarde. Muito boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Pajuçara. Você nos traz hoje um tema muito importante, a resolução da questão da divisão de bens quando ocorre o fim de um casamento ou de uma união estável. As pessoas costumam sair dessas relações muito machucadas. Acho que nós perdemos o sinal com o doutor André Chalub aqui, acho que talvez a nossa internet... Tá chovendo o tempo, tá, o Barba? Tá chuvoso? Choveu, pronto, aí entope o fio da internet. A internet, quando eu falo internet é o setor total, não o nosso equipamento, não dele, não, que a nossa internet é difícil. Vamos lá, vamos tentar restabelecer contato. Doutor André Chalub, agora sim, vamos ver se a internet nos deixa bater aquele papo legal. O senhor estava concluindo em relação à questão dessa divisão no casamento, a separação e o uso capião dos imóveis, que foi a pergunta que eu deixei por último para o senhor. Sim, Wilson, eu falava sobre a importância dessa pergunta e a necessidade que as pessoas têm de, superando um relacionamento, deixando um casamento ou uma relação de união estável, cuidar não só do aspecto emocional, mas também da documentação e do aspecto da partilha de bens. Sobre esse aspecto, Wilson, surgiu, e é novo isso, tem poucos anos na legislação nacional, a possibilidade de, com o fim de um casamento ou de uma união estável, o bem ficar exclusivamente para um dos cônjuges. É o que se chama hoje de uso capião familiar. Para isso, há uma série de requisitos. O primeiro deles é de que um dos cônjuges ou companheiro permaneça utilizando o imóvel sozinho por no mínimo 2 anos para fins de moradia e não tenha um outro imóvel que pertença ao casal. Nesse aspecto, a gente precisa superar aquela frase antiga de que quem sai de casa perde direitos. Isso é uma inverdade. Sair de casa, o chamado abandono de lar, em princípio não faz a pessoa perder direito nenhum, inclusive o direito à partilha dos bens. Agora, se essa saída de casa, esse abandono de lar, aconteceu há mais de 2 anos, sem que se peça a partilha judicial dos bens, e com o outro cônjuge permanecendo no imóvel para fins de moradia, e este imóvel tenha até 250 metros quadrados, é possível sim que o cônjuge ou companheiro que continuou morando ali peça o uso capião e se torne proprietário exclusivo daquele bem. A partilha deixa de ser realizada e a propriedade passa a ser de um único cônjuge, Wilson. Perfeito, muito bem, bem explicado mesmo, doutor André. Vamos lá, tem pessoas querendo participar também dessa conversa, vamos ver quem faz a pergunta para o doutor André Chalub agora, a defensor público aqui do estado de Alagoas. Quem faz a pergunta, doutor André, é a Maria Aparecida. Ela pergunta o seguinte: doutor André, que tipo de documentos ou provas o ex precisa ter para dar entrada no uso capião? A pergunta da Maria Aparecida também é muito importante e as pessoas precisam estar atentas a como provar os fatos que vão gerar o seu direito. Neste caso, nós podemos nos valer de provas documentais, como, por exemplo, comprovantes de água ou de luz exclusivamente em nome de um dos cônjuges ou dos companheiros. Nós podemos nos valer de algum boletim de ocorrência que foi feito se a separação tiver sido conturbada com algum tipo de violência doméstica. Podemos nos valer da prova documental sobre a posse ou a propriedade daquele imóvel e também a utilização de provas testemunhais para demonstrar, por exemplo, esse longo tempo de 2 anos sem que tenha havido um pedido de partilha de bens. Então, parte das provas fatalmente vão ser através de documentos ou de print de conversa de internet ou de redes sociais de maneira em geral, mas também as provas testemunhais com vizinhos ou familiares que conhecem aquela situação vão ser sempre muito importantes para demonstrar esses 2 anos de separação, o fato de que o cônjuge continua a residir naquele imóvel para fins de moradia e também de que ele não tem um outro imóvel para residir, Wilson.
Muito bem, doutor André, ótimo, excelente a sua resposta, bastante didática para o nosso telespectador. Vamos lá para a segunda pergunta, quem é que quer participar hoje também com o doutor André Chalub, aqui o nosso defensor público do estado de Alagoas, é a Carolina Lima, doutor André. Ela pergunta o seguinte, doutor André, separei há 10 anos e fiquei em casa com meus filhos. Agora, o meu ex quer a casa. E agora? Bem, Carolina, num primeiro momento, fique absolutamente tranquila. Esse ex que está separado da senhora há 10 anos não pode simplesmente reaparecer e querer, no linguajar popular, lhe colocar para fora de casa. Neste momento, a moradia é da senhora. O que vai ser discutido aí é, por exemplo, a metragem deste imóvel. Se este imóvel tiver mais de 250 metros quadrados, ele vai ser necessário que se faça a partilha dos bens e o seu ex terá direito a um quinhão deste imóvel. Tudo isso vai depender também de qual é o regime de bens do casal. Mas, no primeiro momento, ele não pode lhe tirar exclusivamente da casa. E mais, ele não pode nem querer regressar para casa. A posse é sua e caberá ao seu ex esperar a decisão judicial, que lhe reconheça ou não o direito ao uso capião ou a necessidade de partilha de bens. Muitas pessoas, Wilson, vivem esse drama de, depois de separado, um ex-marido, um ex-companheiro, às vezes violento, querer forçar a saída da casa. Não é possível forçar essa saída. Quem permanece ali morando terá o direito de moradia até o final do processo. E ao final, preenchidos os requisitos, a pessoa, o cônjuge ou o companheiro vai ganhar o uso capião. Em não sendo assim, terá o direito à partilha dos bens. Perfeito, muito bem, doutor André. Vamos para a terceira e última pergunta de hoje. Quem quer participar desse bate-papo com o doutor André Chalub? Vamos ver então quem faz a terceira pergunta de hoje. É a Fernanda Pereira. Ela pergunta o seguinte, doutor André. Doutor André, meu ex-marido foi embora. Mesmo não tendo filhos, posso passar tudo para o meu nome? Veja, Fernanda, eu não posso lhe responder se você vai poder passar tudo para o seu nome. Isso vai depender de qual é o regime de bens de vocês. O que eu posso lhe afirmar é que o fato de ter ou não ter filhos não lhe... Acho que o nosso sinal travou de novo. Vamos tentar depois reconectar, porque é uma pergunta importantíssima. Vamos repetir a pergunta para que ele possa concluir depois, inclusive, essa terceira pergunta de agora, porque tenho certeza a quantidade de pessoas muito grande com essa dúvida. O doutor André, vamos repetir a pergunta, tá? Para que os nossos telespectadores possam entender que a pergunta é muito interessante. Meu ex-marido foi embora, é a pergunta da Fernanda Pereira. Meu ex-marido foi embora, mesmo não tendo filhos, posso passar tudo para o meu nome? Wilson, o fato do casal não ter filhos, como o caso da telespectadora Fernanda, não impede que se peça o uso capião familiar. Ela faz uma pergunta sobre passar tudo para o nome dela. Tudo eu não tenho como informar ela agora, porque eu precisaria saber qual o regime de bens do casal, quais são os bens que o casal tinha enquanto convivia. Agora eu afirmo para a Fernanda, ele tendo ido embora, Fernanda, e a senhora estando morando no imóvel há mais de 2 anos, sem que ele se oponha de qualquer forma, a senhora não tendo outro imóvel e esse imóvel tendo até 250 metros quadrados, esse imóvel passará a ser exclusivamente da senhora. É o que falávamos no início sobre a uso capião familiar. Então, lhe afirmo e lhe tranquilizo. Não ter filhos não lhe impede de pedir a uso capião familiar, caso esses outros requisitos que falei estejam configurados. Muito bem. Doutor André, quero agradecer mais uma vez pela sua participação, excelente as informações. Isso é um quadro que me deixa muito feliz, porque é prestação de serviço pura e cada vez mais encurta esse espaço entre a defensoria e a população, que tem que ter nos defensores como seus protetores e seus auxiliares jurídicos, que é muito importante. Então, doutor André, muito obrigado, boa semana, saúde, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Muito boa tarde. Muito obrigado. A defensoria continua de portas abertas a toda a população alagoana. Muito obrigado, doutor André Chalub, trazendo informações importantes hoje sobre a questão das divisões, do casamento, regime de bens e tudo mais, uso capião, é muito legal. Então tá aí então os detalhes todos para vocês, aqui no Fala Defensor, prestação de serviço pura para você que acompanha aqui o nosso fenômeno. Fique alerta, tá bom? Muito bem.